Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu sou o Tibério, sou desenvolvedor de física aqui do Cutuca. E bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre forças no movimento circular. A famosa força centrípeta, aquela que vocês queriam calcular faz tempo, mas vocês não sabiam o que era. Agora vocês já sabem, agora a gente vai conversar mais um pouquinho sobre força centrípeta, que é uma coisa muito legal na física. Então, vamos lá, gente. Bom, gente, pra gente começar a falar de forças, antes eu queria retomar uma coisa pra vocês muito importante, ok? Eu queria lembrar algumas situações lá de quando nós estávamos estudando o princípio fundamental da dinâmica, né? A famosa força resultante, ok? Eu vou supor, gente, que para esse primeiro nosso exemplo, que eu tenho uma caixinha, e eu tenho uma caixinha que eu vou chamar ela de caixa A, ok? Para minha caixa A, eu vou ter uma força que vai estar sendo aplicada para a direita, e uma força de atrito que vai estar contra o sentido do meu movimento, uma FAT, ok? O que vai acontecer, gente? Pelo princípio fundamental da dinâmica, a gente vai ter que a força resultante vai ser minha massa vezes a minha aceleração. Minha força resultante vai ser o quê? Vai ser a F menos a FAT. É igual a massa vezes a aceleração. Mas por que, né, que é F menos FAT? Vocês se lembram por que é isso aqui? Bom, vamos retomar isso aqui então. Seguinte, a minha F vai ser, a minha força resultante vai ser a minha força menos a minha FAT, porque o meu deslocamento nesse caso está sendo no sentido da minha F, ok? Então, a minha força que vai ser maior, vamos dizer assim, né, que tem um módulo maior, que possui uma intensidade maior, vai ser a força que vai gerar o meu deslocamento, né, que vai gerar o meu movimento para aquele sentido, ok? Então, por isso que essa força é maior. Tendo isso em mente, gente, vamos aqui agora para o nosso movimento circular. O que é essa tal dessa força... Opa! O que é essa tal dessa força centrípeta, gente? Bom, vamos supor, primeiramente, que eu tenha uma bolinha que está em movimento circular, ok? Bom, a minha força centrípeta, ela se chama força centrípeta porque ela é uma força que aponta para o centro da minha circunferência, ok? Por isso que ela é chamada de força centrípeta. Mas essa força centrípeta, a gente calcula ela de uma maneira, digamos que, entre aspas, normal? Não. A minha força centrípeta, a gente não vai calcular assim na massa vezes a minha aceleração. A gente vai calcular ela assim na minha massa vezes a minha aceleração centrípeta. Porque é uma aceleração que a gente aponta para o centro da minha circunferência. Ok? Então a gente sempre tem que ter isso em mente para que não gere confusão. Beleza? Bacana. Agora, gente, falando agora sobre algumas situações que a gente vai ver muito a atuação da nossa força centrípeta, tá? Assim como, só um detalhe antes, assim como a minha força centrípeta, eu também tenho força resultante centrípeta, tá? Eu posso ter forças atuando nessa bolinha e a gente vai ver algumas situações agora pra frente, ok? Então, qual que é a primeira situação? Vamos supor que você esteja em seu carrinho e você foi fazer uma viagem. Aí nessa viagem você passou por um morrinho. Desse jeito aqui, tá? Vai sair um pouquinho torto, mas dá pra ter uma noçãozinha. Ok? Deixa eu só refazer. Bom, então você passou por um morrinho, ok? Ou uma lombada e um vale, pode ser também, por exemplo. Bom, aí o Tibério, que é o fotógrafo Tibério, ele estava aqui observando essa montanha quando você passou. E ele tirou duas fotos. Ele tirou uma foto quando o seu carrinho estava em cima do morro. E ele tirou uma foto quando o carrinho estava embaixo do morro, ok? Quando ele estava embaixo. Beleza. Aí ele chegou na casa dele, ele é um cara que gosta muito de física. Aí foi analisar o movimento, né, do carrinho nessas fotos. O que estava acontecendo? Bom, olha, gente, eu vou tentar dar algumas situações, tá? Em que vocês vão observar que que dá uma certa lembrada em vocês, que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Mas só um negócio que eu lembrei agora, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Enfim, voltando, quando eu tenho o meu carrinho que está no topo da minha montanha, teoricamente eu tenho uma circunferência aqui, ó. E o centro dela é aqui, ok? O centro O. Chamei esse centro aqui de O. Bom, vamos analisar as forças que estão no carrinho. Bom, meu carrinho tem massa, então eu tenho peso. Se eu tenho peso e eu estou em contato sobre uma superfície, eu possuo uma força que ela é normal. Bom, olha o que está acontecendo, gente. Eu tenho uma força, a minha força peso, ela está apontando para o centro da minha circunferência.
Se a minha força peso está apontando para o centro da minha circunferência, a gente vai ter uma força resultante centrípeta. Então, o que a gente vai ter nesse caso aqui, que eu vou chamar de caso 1? Bom, no caso 1, eu vou ter uma força resultante centrípeta, que ela vai ser a minha massa vezes a minha aceleração centrípeta. Só que a minha força resultante centrípeta vai ser o quê? Vai ser o peso menos a minha normal, que é igual a minha massa vezes a minha aceleração centrípeta. Pô, Tibério, mas por que peso menos normal e não normal menos peso? Olha, lembra que, como eu dei um exemplo aqui para vocês, que a força maior ela é que está atendendo ao movimento? Então, essa força peso está apontando para o centro da minha circunferência. Quando a gente tem uma força que está apontando para o centro da minha circunferência, a gente fala que essa força ela é maior, que é o que está acontecendo nesse caso, ok? Ah, legal. Vamos analisar a segunda situação aqui para ver se a gente entendeu. Ó, a gente está com o carrinho aqui embaixo, a gente vai ter um centro, que é o nosso centro O, a gente tem peso e a gente tem o normal, certo? Certo. Então, como que vai ficar a nossa expressão do nosso caso 2? Bom, a nossa expressão do caso 2 vai ficar o quê? Vai ficar a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Força resultante centrípeta vai ser normal menos peso, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ok? Por que é normal? Porque a normal aponta para o centro da minha circunferência. Beleza, gente? Perfeito. Se exercícios que são parecidos com esse, que vão cair bastante, eles vão pedir o seu peso nessas situações, ok? Então tome muito cuidado em relação a esses exercícios, beleza? Beleza. Bom, outro tipo de exercício muito comum é um exercício que a gente chama de globo da morte. O que é esse exercício? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Bom, o exercício do globo da morte, gente, ele te dá uma motoquinha, que eu não vou conseguir desenhar, tá, gente? Que eu sou péssimo com desenhos, então eu vou representar a minha motocicleta por uma bolinha, ok? Ele fala que a bolinha vai sair daqui de baixo, e ele quer saber qual que é a velocidade mínima que ele tem que ir para chegar aqui em cima, ok? Bom, como que eu faço isso? A gente vai analisar as forças do movimento circular. Aqui embaixo, a gente vai ter duas forças. A gente vai ter o peso, né? Deixa eu fazer de outra cor. A gente vai ter o peso, certo? Porque a minha motocicleta possui massa, se ela possui massa, possui peso. E se eu tenho contato com a minha superfície, eu tenho uma força normal, certo? Nesse caso, o centro da minha circunferência está aqui embaixo. Então, aqui, quando minha motocicleta está aqui embaixo, qual que vai ser minha resultante? Vai ser normal menos peso, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Perfeito. Agora, ali em cima, gente, como que vai ficar a minha resultante? Bom, eu tenho a minha massa, perdão, se eu tenho massa, eu tenho peso. Agora, o meu contato está acontecendo quando eu tenho aqui, ó. Meu contato está acontecendo aqui. Se ele está acontecendo ali, a minha normal vai ser para baixo. Ah, entendi. Então, nesse ponto mais alto aqui da minha circunferência, a gente vai ter peso mais normal. É igual, opa, deixa eu só representar sem vetores, já que eu não estou escrevendo, deixa tudo certinho. Então, P mais N é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Cuidado! Isso vai acontecer quando eu tenho a situação do globo da morte, ok? Por quê? Porque isso aqui é uma superfície de contato. Então, isso aqui acontece quando nós temos o globo da morte, ok? Que é um exercício bem comum para a gente da física. O que geralmente acontece, gente, nesses casos? Bom, um exercício muito comum é quando ele pede a velocidade mínima para ele chegar lá em cima. Qual que é a velocidade mínima para que ele consiga chegar ali em cima? Quando isso acontece, gente, a gente vai desconsiderar a nossa força normal. Por quê? Vou abrir aqui a minha câmera para mostrar para vocês. Ó, quando eu tenho o meu globo da morte e a minha moto está chegando lá em cima, é como eu quero o mínimo de contato possível, que é a minha velocidade mínima. Eu vou ter contato? Vou. Eu vou ter força normal? Vou. Mas essa força normal vai ser tão pequenininha que a gente pode desprezar ela. Porque, ó, eu tô aqui com o meu círculo, certo? Tô com o meu círculo, tô passando com a minha motoquinha, mas eu tô relando bem de levinho, coisa boba assim em cima da minha circunferência. Eu tô relando bem de levinho. Já que eu tô relando bem de levinho, a minha força normal, que é a minha força de, vamos falar assim, que reação do contato, podemos dizer assim, ela vai ser muito baixinha. Ela vai existir? Vai existir. Só que ela vai ser muito baixa. Então a gente pode desconsiderar ela. Ok? Então tomem muito cuidado quando vocês estiverem resolvendo exercícios de velocidade mínima. Quando eles queiram saber a velocidade mínima que vocês têm que achar
pra gente no ponto mais alto da minha circunferência. Dá pra vocês misturarem forças do movimento circular também com energia, mas isso aí fica para uma próxima ocasião, ok? Outro exercício que é muito comum de aparecer é vocês misturarem cordinhas com o movimento circular, certo? Como assim? Ó, vamos supor que a gente tem um círculo e a gente tem... Opa, o círculo ficou torto. Enfim, a gente tem um círculo de centro, ok? Esse centro eu vou chamar de O. E vamos supor que a gente tenha uma bolinha. Só que essa bolinha aqui, ela está presa por um fio. Não vou conseguir fazer retinho, tá, gente? Porque minha coordenação é meio ruim. Mas a gente vai ter um fio que vai prender essa bolinha. E essa bolinha ela vai se mover ao redor da minha circunferência. Se ela vai se mover ao redor da minha circunferência, eu vou ter algumas ocasiões em que vai acontecer uma resultante centrípeta. Quais são essas situações? Olha, quando eu tenho o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, a gente vai ter a tração como uma resultante centrípeta. Por quê? Se a minha cordinha está prendendo a minha bolinha, então eu vou ter uma força de tração que vai puxar, né, para o centro. Eu estou tendo uma força de tração que está puxando para o centro. Se essa força de tração que faz com que a minha... se a força de tração aponta para o centro, então eu tenho que a minha tração é uma resultante centrípeta. Só que, se eu possuo massa, eu possuo peso. Então eu vou ter também um peso. Só fazer do outra cor, só para não confundir. Então eu também possuo peso. Se eu possuo massa, eu possuo peso. Ok? Então, tome muito cuidado. Lembrando que sempre o peso é sempre para baixo. Ok? Uma outra situação aqui também que pode acontecer. Ok? Nesse caso aqui, ele se mantém um movimento circular porque a gente tem uma corda presa no centro, tá? Não é uma superfície em que a minha bolinha está andando, ok? Diferentemente do globo da morte, portanto a gente não vai ter força normal, ok? Então muito cuidado com a interpretação dos exercícios que vocês vão fazer. Perfeito, gente? Bom, força do movimento circular vai ficando por aqui, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, procure a gente na monitoria, nossos horários vão estar no site, no e-book, ou também lá no laboratório de física, beleza? Qualquer dúvida, procure a gente, estaremos lá de braços abertos para receber vocês, beleza? Muito obrigado e bons estudos para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.